Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar da nossa União Espírita Porto-Alegrense. Esse momento em que nos encontramos para refletir a respeito do Evangelho do nosso querido Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso irmão mais velho. E hoje, na noite de hoje, vamos estar refletindo a respeito de amar ao próximo como a si mesmo. Mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos estar então, humildemente, fazendo um debate a respeito desse tema. E como o nosso encontro é o Evangelho no Lar Online, no segundo momento estaremos então realizando preces e radiações a todos os lares, a todos os irmãos que estarão aqui conosco, reunidos em comunhão nessas vibrações de luz e vibrações de amor, pedindo desde já que esse querido mestre de amor possa estar a envolver os seus lares, levando saúde, levando paz, levando harmonia e proteção. Eu vou verificar aqui os nossos amigos que estarão conosco na... Vamos adicioná-los na conversa. Boa noite. Oi, Sandrinha, tudo bem? Oi, tudo bom? Oi, Vilmar. Oi, Vilmar. Oi, tudo bem? Vamos ver se o Renato vai no escurinho hoje de novo. Atenção, entrou no escurinho. De novo? De novo, Renato, você faz parte já. Que coisa incrível isso. Tradição já do nosso Evangelho no Lar Online. Esperando, né, João? Eu vou refazer aqui. Então. Tá faltando prece aí, faz uma prece para vir a luz, faça-se a luz. Tá difícil. Vamos aguardar o Renato um pouquinho. Quanto tempo a gente não se via, né, pessoal? Aqui, online, pessoalmente mais ainda, né? Pessoalmente mais ainda, nossa, muito tempo. Vocês estão me ouvindo? Sim, Então, estamos bem. Melhorou, viu? Eu vou repartir com o pessoal também aí. Isso. Olha, foi muita pressa, porque eu estava com soluço, acho que desde as 5h30 da tarde, sem parar. Mas sem parar, eu saí com a cachorra, voltei com soluço, não passava de jeito, tomei água, fiz respiração, fiz tudo e comecei, falei até no grupo, né? Nosso grupinho no WhatsApp, que eu ia fazer pressa para poder fazer, porque eu não conseguia falar, não parava de soluçar. Aí eu olhei aí nos 5 minutos finais, eu me desesperei e comecei a olhar o YouTube, né? Para ver se encontrava alguma coisa. Aí tudo já dizia que eu já tinha feito, tomado água gelada, parado a respiração. Aí encontrei um agora, faltava exatamente 2 minutos para entrar. É muito engraçado. Tomar água de cabeça para baixo. Nossa, tu fez isso? Desesperado, né? Aí eu peguei o copo, me virei, fiquei em pé, virei, botei o copo, tomei a água e não é que passou. Olha aí. Passou, não tenho nada agora. Tomar água de cabeça, botei o corpo, né? Virei, assim, não fiquei. Só reflexionei essa parte de cima, né? Peguei o copo lá e peguei a água, engoli e quando eu chegava lá embaixo, eu engoli de cabeça para baixo, né? E passou. Olha só, uma boa dica do Vilmar aí para passar o soluço. Se eu já faço isso, eu fico curado do soluço, mas fico estragado da coluna, né? Vai ter que ser um dilema daqueles. Mas que bom que passou, Vilmar. Muito bom. Foi. Claro, com a ajuda dos amigos espirituais, né? Com certeza. Sim, sem dúvida. Vamos então aqui, antes de... Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Vamos dar uma boa noite para o pessoal que está aqui conosco. A Rejane, a Liane, o Arthur, o Carlos, a Audrey, a Roberta, a Ana Paula, a Regina, a Egiane, a Daniele, a Aline, a Lorena, a Tânia, a Marli, a Rosa, a Tatiane, a Carmen, a Cris, a Cristi, a Kátia e a Lucy.
Olha só, a presença feminina é sempre esmagadora, né? Isso é lindo demais, né? Isso é incrível. Não, essa é a nossa realidade, né? Para quem está despertando para a espiritualidade, as mulheres realmente são, né, estão em sua grande maioria. Que vergonha para o nosso povo aí, né, Vilmar e Renato? Mas isso faz anos já, né? Faz, né? Faz anos. Isso aí eu acho que é um fenômeno que vem desde da juventude, passa por todos os grupos, na evangelização. Eu sempre lembro, embora a gente não, acho que nós tivemos ainda a oportunidade de ter o Rogerinho, né, como evangelizador, né? Mas sempre foi meninas, né, as professoras, né? É difícil ter um professor, né? É difícil ter mais meninos, mais homens no grupo, né? Então acho que é uma característica até talvez do movimento até, né? É verdade. Então tá, pessoal, vamos conversar então um pouquinho a respeito do tema de hoje, amar ao próximo como a si mesmo. Eu acho que a gente poderia entrar, né, certamente conversando a respeito do maior mandamento, né, que ali, segundo Jesus, né, que ali certamente está o centro, né, o centro do cristianismo, né, e porque na verdade quem não entendeu direito isso, né, como eu costumo brincar, está mais perdido que cebola em salada de fruta, né. Então acho importante a gente conversar a respeito qual seria o maior mandamento de Jesus. Então a palavra está com vocês aí. Posso começar? Vai. Não, eu acho que uma coisa interessante a gente colocar, né, é situar, né, essa parte, né, esse encontro dos fariseus ali com Jesus, né, que os fariseus vieram conversar com Jesus a respeito da questão dos mandamentos. É importante a gente se situar no tempo que lá naquela época, né, a lei hebraica, né, ela tinha 613 artigos. Era bastante artigo, né? Embora hoje isso não seja nada perto da quantidade de lei que tem aí, né? E uma coisa interessante é que esse questionamento, né, dos fariseus foi feito através de um doutor da lei que era um advogado, né, na época, né? Aí ele pergunta, né, qual era o maior dos mandamentos, né? Porque eles queriam, de certa forma, tentar verificar se Jesus ele estaria ali, vamos dizer assim, coerente com a norma judaica. Se ele realmente não ia dizer alguma coisa que fosse completamente fora, para eles poderem dar um jeito de sacar ele fora, né? Então, é importante a gente se situar nesse período, né? E depois também verificar que Moisés também já tinha vindo e já tinha condensado essas leis, né, em 10. Né? E essas leis regravam tudo, né? Regravam a política, regravam a vida privada, regravam a religião. Era uma lei que tudo era meio que misturado. Não? Então eles fazem isso, né? E Jesus, né, ao responder que o maior do mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que era amar ao próximo como a ti mesmo, ele começa a colocar um ponto diferente, né? Ele apresenta como, vamos dizer assim, como núcleo desses dois mandamentos o amor, né? Que na verdade era um sentimento que para os judeus em relação ao seu Deus era um pouco diferente, porque o Deus daquela época dos judeus era um Deus vingativo, um Deus punitivo, né? Não existia essa ideia desse Deus, vamos dizer assim, pai. Ele era um Deus que castigava, que oprimia, né? Então é importante essa modificação do conceito, né, de Deus que Jesus traz, né? Porque Jesus veio, na verdade, mostrar através desse sentimento do amor, né, que ele fez isso através do seu próprio exemplo, né? Seu exemplo de vida foi amor em todos os sentidos, né? E ele apresenta essa definição de Deus diferente, né? E nesse momento, no momento em que ele apresenta essa definição de Deus, né, como pai, ele apresenta a figura dele como filho, né? Porque ele diz que ele veio cumprir a lei
de Deus, não veio dizer nada de diferente, ele só veio cumprir a lei de Deus e se apresenta como um filho obediente, né? Um filho que é resignado, um filho que aceita as questões que acontecem na vida, que é uma coisa que talvez o pessoal lá naquela época, que talvez tenha sido nós, e nós hoje ainda temos dificuldade de entender, né? Dessa coisa de que se Deus é o Pai, Deus nos ama incessantemente, Deus nos ama mais do que... Imaginem alguém que a gente sinta, que sabe que nos ama, que a gente confia, né? Se essa pessoa que a gente ama, que a gente confia, cada um pense no seu exemplo, será que essa pessoa vai fazer algum mal para nós? Será que vai existir alguma dificuldade que a gente não possa ultrapassar? Será que as coisas que vão acontecer na nossa vida vão ser para nos prejudicar? Não. Se nós somos todos filhos do Pai, né, se o Pai é esse Pai de amor, né, a gente precisa trabalhar essas questões na nossa vida e precisa entender, né, que isso faz parte do processo, né, isso faz parte do nosso aprimoramento, né, e isso não faz, né, esse mal que às vezes a gente acha. Na verdade, muitas vezes as coisas que a gente não quer são as melhores coisas que podem acontecer para a nossa felicidade, para o nosso aprimoramento. Perfeito, Vilmar. E esse amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo, né, é uma tríade inseparável, né, porque amar a Deus, aceitando as suas leis, né, aceitando, né, tudo que nós recebemos dele, nos faz desenvolver o auto-amor e o amor ao próximo. É uma coisa só, né? É um caminho só. Né? E a gente pode perceber aí, na verdade, nessas palavras de Jesus, nessa condensação de toda a lei e os profetas, nesses 2 mandamentos, um roteiro de evolução para a criatura humana. Né? O primeiro processo é o auto-amor. Enquanto a gente não se ama, a gente não consegue amar o próximo, e muito menos amar a Deus. Né? Então, na verdade, é um processo e um roteiro de evolução. E quando a gente lê ali aquela mensagem do Espírito de Lázaro, nós vamos entender ainda melhor isso, porque o Lázaro coloca que o Evangelho ele é a síntese do amor. Né? O amor resume a doutrina de Jesus toda por inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ele diz que na sua origem o homem é puro instinto. Mais avançado e corrompido, ele alcança o patamar das sensações. E instruído e depurado, ele atinge o estágio dos sentimentos, cujo ponto delicado é o amor. Então vê que isso que Jesus coloca é um roteiro de evolução. Na nossa origem, nós somos puro instinto. Na nossa origem como seres humanos, né? Porque o princípio inteligente vem em todo um processo de evolução, atinge a condição humana impregnado de instintos. A inteligência vai estender o gozo do instinto no campo das sensações. E na medida que esse ser vai evoluindo, vai amadurecendo, ele vai alcançando as sensações, as emoções mais elevadas, no estágio dos sentimentos. Né? Então é uma trajetória imensa de evolução, é um vir a ser, né? Em que nós vamos nos construindo, em que a gente, como nos ensina o instrutor Albério, nós estamos mergulhados na substância viva da mente divina, como ele diz, e João Evangelista diz que Deus é amor. Então nós estamos mergulhados na substância viva do amor divino. Né? Esse amor permeia o universo inteiro. Nós estamos mergulhados nesse amor, mas com o nosso coração fechado ainda. Né? Esse coração que de alguma maneira reflete um solo árido, um solo sem bosques, sem pássaros, sem vegetação, que é a ausência do amor. Mas na medida em que a gente vai experienciando nas encarnações sucessivas, nas reencarnações,
A vida vai nos tocando, a dor vai fazendo o seu trabalho fundamental e a gente vai percebendo em algum momento o caminho desse amor, o caminho que nos traz realmente a felicidade, que nos traz a harmonia, que nos traz a paz interior, né? Então essa síntese que Jesus nos deixou nesse roteiro, né, é o amor se desenvolvendo primeiro no indivíduo, primeiro na alma da criatura, para que ele enxergue o outro, perceba as necessidades da outra pessoa, e nesse processo, num crescendo, ele vai percebendo Deus na sua vida, né? É um roteiro realmente de imensa evolução, né? E a gente está engatinhando nele. Verdade, Renato. Eu gostaria só de pedir licença, só para a gente voltar um pouquinho ainda na questão ali que o Vinário explicou muito bem ali, a respeito do momento em que Jesus foi questionado, né, a respeito do maior mandamento. Esse próprio doutor da lei, depois que Jesus, enfim, explicou para ele, né, principalmente na questão de amar ao próximo como a si mesmo, e ele ainda tentando testar Jesus ainda, né, ele pergunta, tá, mas quem é meu próximo, né? E essa é uma pergunta que muitos ainda hoje se fazem, né? Tá, tudo bem, eu tenho que amar o próximo, mas quem é esse próximo? Então, uma coisa que parece óbvia assim, para muitos de nós, mas é um exercício legal de a gente fazer de acordo com o ambiente que a gente está vivendo, por exemplo. Né? Se eu estou na minha casa, quem é meu próximo? São meus familiares, é meu filho, minha esposa, meu irmão, minha irmã, né? Mas também é meu cachorro, é o meu gatinho, meu papagaio, né? São as plantinhas que eu tenho em casa, né? Tudo que tem vida né? e faz parte, né? Enfim, da vida como um todo, né? É o meu próximo, né? Se eu estou no trabalho, né? Vamos avançar um pouquinho. Quem seria meu próximo, né? São os meus colegas, são os clientes, sei lá, dependendo do meu trabalho, são os meus superiores, são os meus diretores, né? Esses são o meu próximo quando eu estou inserido no meu ambiente de trabalho. Né? No trânsito, esse é conhecido, tá? Mas são todos os motoristas, são os pedestres, as autoridades de trânsito. Olha só, gente, o azulzinho, que muita gente não gosta e se irrita com eles, ele é o nosso próximo. Né? E a natureza, tem muita gente que adora tocar lixo pela janela do carro, né? Pela janela do ônibus. Né? Então, toda essa nossa relação de acordo com o ambiente que a gente está vivendo e a gente está interagindo com o nosso próximo. Uma coisa também bem banal, assim, né? No estádio de futebol, quem é meu próximo? Né? Quem costuma ir aos jogos, né? São todos torcedores, inclusive os torcedores do time adversário. E que muitas pessoas, né, e isso faz parte de uma cultura até do futebol, de não respeitar essas pessoas, né, se viram um inimigo, né? E ali também estão os vendedores, os funcionários, os jogadores, né, que muitas vezes são xingados. E o juiz é o nosso próximo também, né? Coitado, como é xingado o juiz, né? Independente de qual camiseta está envolvido ali. Né? Então, o que eu quis trazer com isso? Né? Nesse exercício de a gente tentar observar, né, de acordo com o ambiente que a gente está, quem seria o meu próximo, né? É importante a gente ter esse exercício da razão para a gente ver a responsabilidade que a gente está tendo naquele momento, né, de justamente tentar exercitar a lei do amor, que o Renato, né, nos trouxe, né, e ver quão importante é isso para as nossas relações, né? Porque a gente vai precisar amar essas pessoas, segundo o maior mandamento de Jesus, mas se amando também, né? E aí que vem todo esse aprendizado, esse roteiro evolutivo que o Renato nos trouxe. Né? Então acho que é legal esse exercício de razão, assim, para nos ajudar nesse caminho. E até no Evangelho, o Fenelon tem uma passagem que ele diz assim, que o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tem no fundo do coração essa centelha desse fogo sagrado. Então, todos somos filhos de Deus, né? Por mais que pareça que a pessoa está arraigada ao mal, está perdida, mas ela tem ali, né, aquela centelha divina em si, né? Aquele vir a ser para amadurecer e encontrar o caminho do amor. Uma coisa que eu até estava, quando eu comecei a dar uma estudada sobre esse tema, para a gente conversar hoje, que eu li,
é que os judeus na época, né, e pelo que eu entendi até não muito tempo atrás, eles entendiam que esse próximo era o realmente próximo, porque a palavra próximo quer dizer exatamente próximo, né? Ele quer dizer que era aquele que estava perto, né? Então eles tinham a concepção de, e a gente pode ver isso na cultura deles, né, na cultura judaica, de ajudar a família, ajudar o povo judaico, ajudar só a colônia, não sei não lembro como é que eles chamam, né? A congregação, talvez seja a palavra, deles, né? Porque eles entendiam que esse próximo era aquele que efetivamente estava próximo. Enquanto que, na verdade, Jesus, né, e vamos dizer assim também, ainda mais esclarecido pela doutrina espírita, ele quer dizer que esse próximo seja o semelhante, né? Porque o próximo, como o João falou, pode ser todos esses aí que a gente comentou, mas pode ser até nós mesmos, né? Nós que estamos precisando, né, de nos cuidar, às vezes um pouco, de ter um pouco de atenção, né? É a família, é a pessoa que está na rua, que tu nunca viu na vida, é alguém que bate na tua porta te pedindo alguma coisa, é alguém que tu saiu e que tu viu que aconteceu algum acidente com ele, que tu para e dá presta socorro, né? O próximo é o semelhante, né, acima de tudo, né? Não somente o próximo, aquele que está do meu lado ali, porque a gente é ainda muito assim, né? Vou cuidar dos meus, os outros que, se der tempo, eu consigo fazer uma coisa. Agora, se não der, eu vou fazer para os meus que eu faço mais, porque a gente tem ainda muito essa herança judaica aí, né? Dessa interpretação, né? Até mesmo na época, para justificar guerras, esse tipo de coisa, né? O próximo é só aquele que está próximo. E está lá do outro país, né? O que está na outra tribo, azar, vou fazer pelo meu, né? Então, Jesus dá essa ideia, vamos dizer assim, explicada pela doutrina espírita. Eu acho que até na própria doutrina espírita, já que fizesse referência a isso, é bastante importante. Ocorre com muitos, né, dentro do espiritismo, né, por assumir vamos dizer assim, uma postura de tarefeiro, né, que tantas vezes já foi falado aqui, e por fuga, muitas vezes, né, da sua realidade e também das suas provas, né, da vida, né, o próximo justamente se torna aquele mais longe possível, né? Ele vai no centro espírita, ajuda todo mundo, né, se volta para fazer a caridade efetiva, que realmente é muito importante, se volta para os outros, né, ajuda a comunidade, mas não olha para si, né, mas também não olha para os que estão em casa, né? Ajuda todo mundo, mas aqueles que estão bem próximos por um processo de fuga, muitas vezes ele não olha, né? É o irmão mais difícil, é o relacionamento difícil que tem com o pai, não sei. Mas também tem hoje em dia tem esse revés, assim, né, de tu fugir para ajudar os outros e não olha quem realmente está próximo de ti, porque a gente sabe pela lei da reencarnação que a gente não reencarna com aqueles que estão conosco por acaso, né? Porque já até é legal de a gente adiantar, porque é muito fácil a gente amar quem ama a gente, né? Nossa, tranquilo, né? A gente, né, erra um com o outro, mas em seguida né, enfim, se desculpa, né, e tá tudo bem. Mas agora amar, né, aquele que a gente tem dificuldade é um grande desafio para todos nós. E às vezes esse grande desafio está na outra peça da nossa casa ali, né? Estou na sala, o outro pode estar no banheiro, no quarto, e ali é o grande desafio, né? Verdade. E aí entra... É isso que tu falou. Pode falar, sim. Fala. Fala. Tá. Não, isso que tu falou da questão dos tarefeiros, da casa espírita, que a gente terceiriza, né? A gente não quer olhar para dentro. O Haroldo fez uma colocação bem interessante, que ele diz assim, que a caridade, né, o amor em ação, né, a caridade, né, isso que a gente está falando, ela se irradia de nós. Então, assim, ó, tu não precisa ficar alvoroçado em busca, porque aquilo, quando se irradia com tanta sinceridade, com tanta verdade de ti, as pessoas te buscam, as pessoas te ligam para uma palavra, né? Então, assim, essa a essência, assim, o amor se irradiando de ti, né? E a gente estava conversando, Renato e eu,
uma passagem do Chico Xavier, né, que todos conhecem, mas é próprio para esse momento, que chegou na casa espírita uma mulher que havia perdido o filho. E aí, chorando, e Chico abre os braços para ela, né, e abraça a mulher e chora com ela. Fica um tempo chorando com ela. Então a gente estava comentando assim, como essa mulher saiu aliviada, né? Porque assim, e olha a postura do Chico, né? Ele não diz, não, minha filha, a vida continua, porque assim, não, né? Ele acolheu, né? Ele fez um caminho de aceitação, de acolhimento para aquela criatura, e realmente é a verdadeira caridade, né? Eu tenho uma passagem nesse mesmo capítulo da fala de Lázaro, que ele tem uma frase emblemática ali. Ele diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então, a lei de amor extingue a personalidade ou substitui a personalidade pela fusão dos seres. O que seria isso, né? É justamente o que Jesus colocou. Eu sou um com o Pai. Né? Então, acima da personalidade estão lá as leis divinas. Né? Então, na medida que o amor vai tomando conta de nosso coração, de nossa alma, a gente transcende essa limitação da nossa personalidade e nos fundimos nesse amor divino de Deus nosso Pai. E aí é óbvio, né? Se todos se amam, né? Se cada pessoa daquela comunidade se ama, não tem mais miséria social, não tem mais ninguém se alimentando na lata do lixo, né? Não tem ninguém sendo morto, sei lá, porque é de outro país, com esse sentimento xenofóbico, por exemplo. Não existe mais isso. Porque as pessoas então estarão realmente, né, nessa fusão do sentimento maior que é o amor, irradiando essa luz divina e percebendo e sentindo a necessidade de cada um, a angústia de cada um, a dor de cada um, e sempre todos buscando auxiliar naquele sentido. Então as misérias sociais, elas são banidas naturalmente. Assim vai ser o nosso planeta em algum momento, né? Quando vigorar aqui a lei de amor, quando realmente nós entrarmos nesse período de regeneração, né? Tão sonhado, tão acalentado. Eu, antes da gente abrir aqui o trabalhinho, eu ao acaso aqui, eu li uma página do livrinho que eu adoro, que é o Fonte Viva, e aí abri, né? E aí Emmanuel, no capítulo 122 aqui, que o nome é Entendamos-nos, ele coloca que a comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Então, fechou direitinho assim com o tema proposto para hoje, né? A gente faz parte dessa grande engrenagem, né? E que essa experiência na relação com o outro, né? Da gente aprender a nos doar, né? A olhar o outro com mais empatia, a acolher, que é tão importante, né? A gente vai estar tornando cada vez mais viva essa engrenagem, né? Mas ela não depende dos outros, ela depende de nós, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu caminho. E o grande vilão aí, né, João, é o egoísmo, como a gente está cansado de saber na doutrina espírita, né? Na questão 913 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais colocam que no fundo de cada vício tem egoísmo. E o egoísmo é incompatível com o amor, a justiça e a fraternidade. Dele se deriva todo o mal. Olha o que os espíritos dizem. Dele, o egoísmo, se deriva todo o mal. Não é uma parcelinha do mal, é todo o mal. Né? Então, eles colocam ainda que todo aquele que busca a perfeição moral nessa existência, busca se aproximar, né, da perfeição moral, deve envidar todos os esforços para extirpar do coração esse sentimento. E a gente vai entendendo melhor, na medida que a gente vai estudando e vai refletindo, que, na verdade, o egoísmo e todos os sentimentos negativos,
eles refletem a aridez da falta do amor. Né? O elemento ativo é o amor. Se tu tira o amor, resta o quê? É tipo aquela ideia, né? Tu tira o elemento ativo, que é a luz, resta a escuridão. Se tu tira o elemento ativo, que é o calor, resta o frio. Então, sem amor, uma sociedade que vive sem amor, sem compaixão, sem o sentimento de perdão, ela se torna uma sociedade como a gente vivencia hoje. Né? A gente pode fazer um outro raciocínio também, que é a questão da luz branca. É uma experiência feita pelo Newton lá no século XVII, que fez passar um facho de luz branca através de um prisma, né? E ali se dissociaram as cores diversas do arco-íris, pelo grau de incidência, pelo ângulo de incidência ali e tal, refletindo a frequência de cada uma dessas cores diferentes, né? Então, ele chegou à conclusão, e é muito fácil da gente entender isso, que a luz branca é a síntese de todas as cores. Ela sintetiza todas as cores. E a gente pode fazer essa reflexão em relação ao amor também, né? O amor é a luz branca. E as demais cores são as virtudes da alma, as outras virtudes. A compaixão, a caridade, etc. Mas o amor resume tudo isso. Então, por isso que Jesus ainda, né, resumiu toda a lei e os profetas na lei de amor. Porque ela é realmente o resumo de todas as virtudes. Como se fosse a luz branca em relação às demais cores, né? Então, se a gente deseja essa transformação para o nosso mundo, nós temos que fazer esse exercício, em busca da conquista do amor. E são em pequenas coisas que a gente vai encontrando isso, né? Como tu falaste, o relacionamento com as pessoas do nosso lar, relacionamento com os nossos vizinhos, com os animaizinhos da rua, como a gente encara essas questões, como nós lidamos com as questões políticas, qual o nosso grau de tolerância que nós temos com partidos adversários. Isso reflete muito a nossa postura espiritual. E a gente vê hoje pelas redes sociais que há uma rudeza, que há uma agressividade enorme. E isso tudo está nos mostrando e nos chamando, né, para essa necessidade de nós despertarmos o amor em nosso coração. E isso, como a gente falou, né, nas pequenas coisas, nos pequenos relacionamentos, no cuidado em não jogar, como tu falou, né, João, não jogar um papel de bala no chão, ou sei lá, no ônibus, na janela. São coisas pequenininhas, mas que a gente vai, aos pouquinhos, nesse processo que a Joana de Ângelo nos ensina, a gente já falou tantas vezes isso, né? Repetindo o pensamento da Joana, que a repetição dos atos gera hábitos e estes tornam-se memórias que passam a funcionar automaticamente. Quando nós canalizamos a nossa atenção, a nossa energia em busca da conquista de valores espirituais, de educação moral, de educação dos sentimentos, nós vamos nos transformando, ainda que lentamente, né? Mas isso é uma decisão pessoal. Cada um precisa refletir e, se achar interessante, tomar essa decisão, né? Para que o mundo se transforme. E a gente sabe que a transformação do mundo é o reflexo da transformação dos indivíduos que compõem esse mundo, né? Então está posto para nós, né, Joãozinho? É decisão de cada um, né? E uma questão também que eu acho, voltando um pouquinho até naquele início ali no preâmbulo da Sandrinha, né, de colocar essa ideia de que amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, está tudo interligado, né, porque quando a gente começa a perceber, a gente consegue, quando a gente ama o próximo, a gente está vendo Deus no próximo. Né? Quando a gente percebe que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos, a gente também tem que perceber que a gente tem que se amar. Porque isso vai ser da maneira, o jeito, às vezes as maneiras deturpadas do nosso amor é que a gente vai enxergar as outras pessoas. Se eu só penso no amor como uma questão física, é óbvio que eu só vou ter para dar para aquela pessoa que está convivendo comigo, o nosso próximo, o nosso semelhante, esse amor físico. Eu não vou ter condição de dar uma outra coisa para ela, um amor mais sublime, porque eu tenho que me melhorar, né? E até pegando um ganchinho também da Sandra, né, dessa parte, dessa fala do Haroldo Dutra, né,
que ele comenta, né, que ele dá o exemplo que se a gente está num avião, né, e cai, né, o avião está para cair, né, até esses dias eu estava comentando, eu e um amigo meu, que a gente também, indo para São Paulo, passamos por uma situação bem dessas, e estava lembrando, rindo agora, né, mas na hora foi de chorar, né, que baixa as máscaras, né, tem a despressurização do avião, e o que tu tem que fazer primeiro? Tu tem que colocar a máscara de oxigênio na tua boca, né, no teu nariz. Respira, né, e depois ajuda o outro. Porque é preciso que tu trabalhe esses teus sentimentos, é preciso que tu trabalhe essa melhora interna para que tu possas dar aquilo que tu tens para aquela outra pessoa. Porque senão vai ser que nem na máscara, nem a questão da máscara que cai do avião. Se eu passar para o outro, né, eu estou só ali naquele exemplo que a gente já deu aqui da caridade. Eu faço caridade, eu vou no Centro Espírita, tenho 55 trabalhinhos, segunda, sexta, sábado, domingo, vou na rua e não digo nem em casa, até pode ser que ajude em casa, mas a tua vida tu não fez nada. Aí ele também coloca, né, o Haroldo, tu desencarnou, chegou lá no plano espiritual, aí os carinhas vão chegar e vão conversar contigo. E aí, o que tu fez da tua programação da tua programação reencarnatória? Nada. Eu fiquei cuidando do outro lá e esqueci de mim. Né? A gente, claro que tem que ajudar, mas a gente também tem que se cuidar, porque no momento que a gente se cuida, a gente se transforma e é através do exemplo, é através da sintonia que a gente vai conseguir fazer todas essas caridades, externar todo esse amor de todas as maneiras que a gente possa fazer. Só pegando um ganchinho aí, Vilmar, na verdade, né, a maior caridade que a gente pode fazer na Terra é a nossa transformação moral, né, espiritual, justamente alinhado com essas diretrizes daí da nossa programação espiritual. Porque se a gente se transforma, tudo que a gente realiza, todas as nossas atitudes e ações vão estar refletindo essa transformação moral, esse amor então que está, né, que a gente já conquistou. Né? Então é realmente a maior caridade. Por favor, Sam. O Renato falou sobre o egoísmo, né? Que muitas vezes a gente fala em auto-amor, em amor próprio, né? Mas muitas vezes é egoísmo, né? É aquela coisa assim, o corpo é meu, né? Eu faço o que eu quero, né? Eu estou com a gravidez, eu não quero esse bebê, eu vou fazer o aborto porque o corpo é meu, né? Então, assim, questões que a pessoa vai se alimentar com coisas. Né? E, na verdade, o amor a si mesmo é uma programação, um projeto de educação, de iluminação. E é um processo de trabalho mesmo. Trabalho no bem. Né? E a pessoa... vir a ser mesmo, e de tomar consciência da tua posição, né? De aceitar a tua condição, a tua vida, né? O que Deus te mandou, né? Todas as questões, o local onde tu nasceu, os familiares, todo o pacote da tua reencarnação é necessário avaliar, analisar, aceitar, acolher, né? E principalmente aceitar, né, ter paciência com os nossos erros. Né? Os erros do passado, os erros do presente, os erros que a gente está cometendo sempre. Né? A gente ter essa paciência, pronto, errei, vou tomar consciência. Né? E a coisa do futuro, né, de buscar, a gente acaba desenvolvendo ansiedade. Então, o amor a si mesmo é um projeto de vida, né? Não é uma coisinha assim, só vou comprar uma bolsa, um sapato, uma maquiagem nova, né? Tô me cuidando, então, né? Claro que tudo faz parte, cuidar do corpo, cuidar, né, do intelecto, né? Mas é um projeto bem sério. Tem o amor a si mesmo e o amor ao ego mesmo. Muito bom. E dentro dessa ideia, Sandra, também, para ver como está tudo interligado, né?
como é que a gente vai dizer que ama a Deus, né, se a gente não aceita a obra dele, a programação que ele deu para nós, né? É A verdade. gente fica lá, para ver como está tudo interligado. Estava falando lá, já me veio essa ideia agora do amar a Deus, é amar a si também, é mesmo, é tudo junto, né? É Porque aí o verdade. que acontece? Eu não aceito a programação, eu fico rabugento, eu fico ranzinza, eu fico reclamando o tempo inteiro, né? Eu fico lá, como é que eu vou amar a Deus se eu não confio nele, né? Como é que eu vou amar a Deus se esse movimento ele tem que ser trabalhado, ele não é estático, né? Então eu vou me melhorando, vou percebendo a grandeza de Deus, vou percebendo, né, a necessidade daquela situação, e aí a gente vai todo mundo crescendo, né? É tudo super interligado, amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. E Jesus, ele colocou nas parábolas, eu adoro as parábolas, né? E principalmente a do filho pródigo, que ele erra, ele cai em si, né? E retorna para a casa do pai. E Joana de Ângeles tem um livro, Em Busca da Verdade, que ela faz uma análise dessa parábola, que ela diz assim, ele só retornou à casa do pai porque ele tinha certeza do amor do pai. Então, a importância da gente tomar consciência com calma, com carinho conosco, né? Não sou, a gente gosta de brincar, não somos doutor Bezerra ainda, né? Estamos longe. Isso de assumir as nossas dificuldades é importante, assim, até para mim hoje na leitura desse texto que eu falei para vocês, foi uma surpresa, né? Um pensamento de Emmanuel aqui, porque eu na minha arrogância, né? E muitas vezes assim achando que isso era pouco, né? Mas olha o que Emmanuel fala, assim, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, como é que eu vou começar essa transformação, essa mudança, né? E o Emmanuel diz isso, ó, o capital mais precioso da vida, olha só, o capital mais precioso da vida é o da boa vontade. E que muitas vezes eu, na minha arrogância, não adianta ter boa vontade, porque daí tu vai lá, muita gente diz, o inferno está cheio de gente de boa vontade, blá, 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 blá. Mas olha a importância disso, Emmanuel disse, o capital mais precioso da vida é a boa vontade, né? Então essa é a alavanca propulsora para a nossa mudança, né? Que é necessária e que é para ontem, né? E a gente, né, mais uma vez falando por mim, né, nas dificuldades, na arrogância que a gente tem, né, no orgulho que a gente tem em achar que isso é pouco, né, e isso é o começo, né, ele coloca como a ferramenta mais valiosa da vida, né. Então a boa vontade que muitas vezes nos falta, é importante a gente fortalecer isso através da fé, através, né, da gente se centrar conosco mesmo, né, e buscar através da boa vontade essa mudança. Eu li uma historinha de como que se faz esse caminho para, né, de auto-amor, de amor a Deus e amor ao próximo, né? Como é que se... Né? E aí, então, é uma historinha assim, que na tradição judaica tinha um rapaz que é muito rebelde e chamou os rabinos na época, dizendo assim que como é que qual é o sentido das Sagradas Escrituras, né? Propondo então uma pergunta que os rabinos colocassem assim em poucas palavras o que precisava, né? Qual é o resumo das Sagradas Escrituras? É só que o rapaz, numa brincadeira, propôs assim que ele ia ficar num pé só, aquela posição que tu coloca a perna para cima, assim, de quatro, né? E tinha que ser naquele tempo, né? Aí os rabinos disseram que era uma colocação muito infantil dele, né? E aí alguém que estava junto disse assim, vai lá e pergunta para Iléu, que era um rabino sábio, né, na época, né? E aí, então, ele foi para Iléu e fez essa proposta para Iléu, né? E aí o Iléu disse assim, se prepare, então. Aí o rapaz se colocou naquela posição, né, um pé só, e o Iléu diz assim, ame. E aí
o rapaz ainda ficou na posição, ainda, né? E o Iléu ficou em silêncio. Aí o rapaz disse assim, mas e aí? É só isso? Terminou? Aí o Iléu disse, sim. Tá, mas e por que todo esse material das Sagradas Escrituras, né? Esse material é para explicar como se faz. Então, achei interessante, porque todo o Evangelho, né, toda a doutrina de Jesus, né, o material da doutrina espírita é para explicar, para nos ensinar a amar, né? E a gente fica ali ainda dando bobeira, né? Verdade, querido. Então, acho que depois desse exemplo maravilhoso, a gente pode passar então para a segunda parte do nosso trabalho, né? Estamos já aí com 15 para as 9. Vamos passar para nossas preces e radiações envolvendo aí todos os lares dos irmãos que estão conosco e de todos aqueles que estão em nossos corações e nossos pensamentos. Vamos orar então. Então, Mestre querido, Jesus, estejamos todos nesse momento, Senhor, envolvidos nas luzes divinas do amor de Deus nosso Pai. Que possamos nos perceber mergulhados nesse universo onde pulsa o amor de Deus nosso Pai, buscando em nós, Senhor, nesse lugar íntimo, nesse fulcro, em nosso âmago, espaço para que esse sentimento possa desabrochar, essa usina poderosa do amor possa pulsar em nós, Senhor, e possamos sair da estreiteza, do egoísmo, do personalismo e nos sentirmos, Senhor, irmanados nesse universo infinito, por todas as criaturas, por todos os seres, percebermos as belezas que nos cercam, Senhor, percebermos o convite da vida para que sigamos adiante, para que observemos a dor do nosso próximo, nos colocando, Senhor, como teus instrumentos de amor, de paz, de harmonia, ainda que reconheçamos a nossa pequenez, mas que nesse estágio de evolução, Senhor, possamos realizar o bem ao nosso alcance, possamos cortar essas crisálidas que nos prendem, essas algemas que nos prendem ao egoísmo, ao orgulho, para sentirmos a Tua presença em nós, Senhor, e possamos assim compartilhar essa luz com os nossos irmãos, com todas as criaturas, Senhor. Possamos sentir as belezas da natureza, essa natureza tão castigada pelo egoísmo humano, Senhor, nos oceanos, nas matas, na fauna, nos animaizinhos, Senhor Jesus. Teu amor possa cobrir, iluminando toda essa natureza, envolvendo todas as criaturas, Senhor, e auxiliando a que desabroche nos corações esse sentimento sublime, para que a nossa terra possa alcançar um novo degrau de evolução, Mestre querido. A tua paz envolva os lares, envolva todos os corações, especialmente daqueles irmãos que perderam seus familiares, nesse momento em que ocorre o recrudescimento dessa pandemia, Senhor Jesus. Abençoa, ilumina todos os corações, Senhor. Auxilia-nos a despertarmos também a nossa consciência de responsabilidade em nossos relacionamentos. Que esse amor possa nortear o nosso caminho, Senhor. Possamos caminhar de mãos dadas em direção e na construção de um mundo melhor, Mestre querido. Assim nós agradecemos, amigo querido, ainda rogando que a tua paz se estenda sobre todos os hospitais, sobre os orfanatos, asilos, presídios,
todo local onde haja uma alma em sofrimento, Senhor. Que o amor sublime de Deus nosso Pai possa acalentar, possa auxiliar e possa despertar, Senhor, a fé, a esperança nos corações, em dias melhores, que dependem de nossa transformação e de nosso trabalho interior. Assim nós agradecemos, Senhor querido, agradecendo ao nosso querido irmão Bezerra de Menezes, a toda a equipe espiritual desse trabalho, Mestre Jesus, que o teu carinho se estenda em cada lar, Senhor, o lar dessa família união, de todos os nossos irmãos que estão interligados conosco nesse momento, que cada um desses lares receba a presença amorosa e carinhosa da equipe de Bezerra de Menezes, desirradiando quaisquer influências negativas, inoculando, Senhor, bênçãos, paz, iluminação espiritual. Cada um possa sentir em seu coração essas doces vibrações do amor, Senhor. Gratidão, Mestre. Gratidão por tudo que recebemos, por todas as experiências, por todos os momentos de nossa existência. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E assim, com os nossos corações cheios de gratidão, de alegria, por esses momentos de reflexões e por essa chuva de bênçãos, de amor e de paz que se derramam sobre nós, sobre os nossos lares, nos preparando para o encerramento. Nós pedimos a permissão para lermos uma poesia de Tagore, que nos fala como a nossa alma precisa de Deus, precisa do amor de Deus. Lugar de amor. Em todo indivíduo existe um recanto imaculado, virgem inexplorado, silencioso profundo. Em toda criatura permanece um mundo santo e ignorado, nunca dantes penetrado, aguardando, enriquecido de ternura. Há no abismo de toda a alma um rochedo, um lugar, uma ilha, um paraíso, recanto de maravilha a ser descoberto. Em todo coração se demora um espaço aberto para a aurora, um campo imenso a ser trabalhado, terra de Deus, lugar de sonho, reduto para o futuro. Em toda a vida há lugar para vidas, como em toda alegria paira uma suave melancolia, denunciadora de aflição. Há, porém, um lugar em mim, na ilha dos meus sentimentos não desvelados, um abismo de espera, um oceano de alegria, um cosmo de fantasia para brindar-te, meu Senhor. Vem, meu amado Rei Senhor, dominar a minha ansiedade, conduzir-me pela estrada da redenção, e toma desse estranho e solitário país, reinando nele e iluminando com as tuas claridades celestes, para que feliz eu avance até o desfalecer das forças no teu serviço libertador. Vem, meu Rei, ao meu recanto e faze de minha vida um hino de serviço e por ti uma perene canção de amor. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, muito obrigado, meus irmãos queridos. Eu só, antes do encerramento, eu gostaria de pedir a gentileza para o Vilmar. Acho que muitos que estão aqui estão com essa perguntinha, assim, como é que está a programação aí para o ano que vem dos grupos de estudo, ainda online? Em tese, acreditamos que sim, mas a diretoria ainda não tomou a decisão. Mas em tese, sim. Vamos aguardar mais um pouquinho, né, para ver aí o desenrolar da situação. Aí no iniciozinho de março ali a gente informa direitinho. Perfeito. Muito obrigado, irmãos queridos. Um beijão em vocês e um beijão em todos que estão aí conosco nessa comunhão de luz, comunhão de amor.
Até o próximo encontro. Fiquem Beijo com a Deus. todos. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijo a todos.